Ave spes Maria, ave nihis, ave pia, ave plena gratia. Olá pessoal, estamos aqui então para mais um vídeo. O caso Martin Pistorius, eutanásia jamais. Você conhece esse caso de Martin Pistorius? Não? Então vem comigo, eu vou contar para você. Mas antes, eu quero aproveitar esse momento e fazer uma pequena propaganda aqui. Nos dias 3 e 4 de outubro, os consagrados, o pessoal, a equipe, os jovens, que já são consagrados aí à Virgem Maria pelo método do Tratado da Verdadeira Devoção, vão estar organizando aí, juntamente com uma comunidade que vai vir de fora aí, um encontro de 2 dias, claro, 3 e 4, para se divulgar o tratado, para explicar ele e já preparar mais uma turminha. Existe mais uma galerinha aí, inclusive até adultos, que vão se consagrar já no dia 1º de janeiro. Então em outubro já vai ter esse encontro também para preparar eles aí tudo, e uma ótima oportunidade para quem não conhece vir a conhecer, Então eu não falei isso no outro vídeo, porque para quem me segue aí sabe que o último vídeo que eu gravei, esse, divulgando o tratado. Então eu não falei nada sobre, porque eu não sabia os dias do encontro e tudo, Então eu estou aproveitando para falar isso aqui agora, Então é isso, vamos ter um encontro, 2 dias, se eu não estou enganado, se não mudar nada, o preço é R$20, Tem lá as despesas, Então o preço é R$20 por os 2 dias. E eu acho uma oportunidade muito válida ali para quem quer se consagrar ou pelo menos conhecer esse manuscrito que gerou tanto ódio, e tanto horror no demônio, Para quem não sabe, para quem não viu outro vídeo, o demônio tentou esconder e tentou destruir, e não conseguiu. Ele tentou esconder para sempre esse manuscrito para que ele não chegue às mãos das pessoas. Isso é uma profecia de São Luís. E durante 130 anos ficou mesmo escondido, o tratado. Mas, para honra e glória de Deus, ele reapareceu e hoje está sendo uma bênção, Então é isso, essa propagandinha pequena que eu queria fazer. No mais, pelo Facebook também ali, a gente vai estar divulgando esse retiro aí com o tempo, for passando. Bom, pessoal, então vamos lá. Antes de eu falar do menino Martin, eu gostaria de perguntar para você. Você sabe o que é eutanásia? Bom, a eutanásia, eu vou dar um exemplo que vai definir o que é eutanásia, A eutanásia é, por exemplo, tem lá um ente querido que está no hospital em estado grave, Então, por exemplo, num coma profundo, e está ali só sobrevivendo pelos aparelhos médicos. E os médicos vão e dão a sentença e dizem: olha, não tem como ele viver mais, ele está vivendo só pelos aparelhos mesmo. Então aquela pessoa, aquele parente que está ali, dá a permissão para desligar os aparelhos. Então se desliga os aparelhos e aquele ente querido vem a falecer. Eutanásia, isso é eutanásia. Bom, se alguém não sabe, acredito que todo mundo deve saber, mas se alguém não sabe, a Igreja Católica é totalmente e indiscutivelmente contra a eutanásia, da mesma maneira que é totalmente contra aborto. Mas e nesse caso, e naquele caso? Não, é contra. Mas a igreja é muito arbitrária. Sim, você pode achar o que você quiser. A igreja não é que é contra a eutanásia ou contra aborto, é a favor da vida em todo caso. Todo caso. Viva, que viva. Só Deus pode tirar a vida. Bom, então, para reforçar com fatos, esse exemplo aí de que eutanásia pode muito bem ser algo que a pessoa que dá a permissão ali, pode se arrepender para o resto da vida. Eu quero contar o caso, iniciar contando o caso do menino Martin, desse menino Martin aí. Ele era um jovem menino, lá da África do Sul, e que viveu normalmente, brincava, tudo, um jovem normal, uma criança normal, uma família feliz, um menino normal, bonitinho, tudo e tal. Só que quando ele fez 12 anos,
Ele foi acometido de uma doença que começou a paralisar lentamente o corpo dele, né? E foi gradativo, né? De uma maneira até bem rápida, né? Gradativa assim, rápida. Paralisou o corpo, os olhos, a voz, e ele acabou entrando num coma que os médicos chamaram de vegetativo. Então, no hospital, os médicos chegaram então a dar o laudo, né? Para ele, para a família, né? Deu o laudo dizendo, olha, leva ele para casa, né? Mantenha ele confortável até que ele morra. Esse foi o laudo médico, porque o menino estava totalmente coma profundo. No final do vídeo eu vou deixar fotos aí dele, né? Vou deixar fotos do garoto, né? Para vocês verem. É só você seguir até o final que você vai ver. E ele acabou que a família, diante daquela opinião taxativa da medicina, levou o garoto para casa, né? E, bom, passou assim, durante 2 anos, segundo o próprio Martin hoje conta, né? Durante 2 anos ele não se lembra mesmo de nada, mas depois de 2 anos que ele tinha saído do hospital, ele começou a acordar dentro do corpo, dentro do próprio corpo. Então acompanhem comigo. Esse guri, depois de 2 anos, né? Porque ele ficou mesmo 2 anos inconsciente de tudo, não sabia de nada. Mas depois de 2 anos, foram anos e anos e anos que ele ficou paralisado. Mas depois de 2 anos que ele estava ali dentro do corpo, ele acabou acordando. Então acompanhe comigo. Ninguém sabia que ele tinha consciência de tudo. Por quê? Porque a própria medicina disse, ele é um vegetal. Ele está vegetando. Então ele estava acordado dentro. Ele é chamado de o menino fantasma vivo. O corpo dele não reagia. Nem os olhos, nada reagia, mas ele estava acordado dentro de si mesmo. E ele conta os casos assim de que um dia, o pai dele sempre ali com esperança, cuidando dele, tendo aquele cuidado para que ele não viesse dar assadura e tudo, né? E tudo, levando ele para um lado, para o outro, fazendo ele dormir, colocando despertador, indo lá, acordando ele, tendo aquele zelo, né? Só que ele conta que um dia ele ouviu a mãe dele olhando para ele assim, ele ouviu a mãe dele falar: eu preferia que você tivesse morto. E ele estava acordado, só que dentro do corpo, o corpo não reagia. E ele disse que é um lugar sombrio. Ele lançou um livro que chama Ghost Boy, né? Aí é em inglês, né? Ghost Boy, quer dizer, Menino Fantasma. E ele vai ter o título ali, né? Experiências que eu tive preso dentro do meu próprio corpo, né? E a mãe dele, quando ele ouviu a mãe dele falar isso, aquilo doeu muito nele, né? Mas ele depois entendeu a mãe dele, porque aquele menino feliz que a mãe dele tinha visto crescer, né, ali, agora naquele momento ali era uma paródia, né? Era um menino todo travado e de fato exteriormente era um vegetal, mas ele estava lá. Então a grande questão é essa: ele estava ali, né? Ele acordou ali dentro ali, e ficou anos e anos e anos e anos. E ele foi, eles colocavam ele assistindo um desenho Barney, um desenho americano, e ele disse que ele não suporta o Barney, porque o povo pensava que ele não estava ouvindo ou vendo. Então eu colocava aquilo para distrair, para se ter aquela sensação, né, de que ele estava intertido com alguma coisa, mas na verdade ninguém acreditava nisso. Ele conta também que de onde ele estava, né, dentro de si mesmo, sem poder responder, muito solitário, porque as pessoas não sabiam que ele estava ali. As pessoas pensavam que ele era de fato uma planta, que ele estava vegetando, né? E de fato não, ele estava ali dentro com os sentimentos, com tudo, mas o corpo que não reagia, só isso, né? E ele disse que perdoou a mãe, que entendeu o sentimento da mãe, né? Porque a mãe não foi maldosa. A mãe só disse: eu preferia que você tivesse morto a te ver desse jeito, né? E a mãe dele vai contar assim que os médicos falaram, né? Leva ele para casa, mantenha ele confortável até que a morte venha buscar ele. E ela diz que Martin persistia e persistia. Então, meus irmãos, o que acontece? Passou ali os anos e Martin começou
a conseguir mover aqui, dar um sinalzinho ali, e chegou um ponto que ele se comunicava por aparelhos eletrônicos, tipo o Stephen Hawking aí, quem conhece o Stephen Hawking, aquele da cadeira de roda lá que conversa, tudo. Até saiu um filme dele agora aí, um filme até muito bom, né? Até indico, Teoria de Tudo, que chama o filme do Stephen Hawking. Então esse Martin também começou a se comunicar como Stephen Hawking por aparelhos, né? E depois, passado o tempo, ele foi evoluindo. Hoje ele fica na cadeira de roda e tudo, mas ele já vai ter uma vida totalmente funcional. Ele tem 39 anos, já é casado, uma moça muito bonita. Vocês vão ver nas fotos aí que eu vou deixar, né? Então, por que eu quis contar esse caso? Né? Porque para falar para vocês que Deus nos proteja, mas se um dia você estiver diante de um caso de eutanásia ou coma, de alguém que estiver em coma profundo, seja um amigo, seja alguém que você conhece ali, saiba, essa pessoa pode estar ouvindo tudo. Além do caso de Martin, né, me vem aqui à mente também o caso de um tal de Zack. Esse guri estava em coma e as pessoas ali não sabiam, não acreditavam que ele estava ouvindo tudo. E o corpo não respondia nada, mas ele estava ali ouvindo tudo. E eles começaram a negociar até a doação de órgãos do guri. E eles estavam tirando ele já para levar ele para poder abrir ele e tirar os órgãos, né? Num processo de eutanásia. E o que aconteceu? Que um dos parentes, ou irmão dele, não sei, colocou uma unha embaixo da unha do pé dele. E a dor foi tanta que ele teve uma reação. E quando ele teve essa reação, salvou ele, porque cancelou a doação de órgãos. Ele, óbvio, né? Viram que ele estava tendo reação. E dali, dessa reação, ele foi mudando, ele foi melhorando, né? Então, você vê assim, a eutanásia é muito traiçoeira. Hoje em dia, cada vez mais, a própria medicina tem repensado, né? Os médicos têm repensado antes de dar um diagnóstico de quadro vegetativo ou um laudo, por exemplo, de coma profundo, onde a pessoa está totalmente dormindo. Não se sabe mais, diante de tantos casos assim. E eu acredito, como tenho fé, né? E acredito que muita gente que me assiste também tem fé, eu acredito que seja Deus mostrando que nem sempre as pessoas estão ali mortas já, como morto-vivo. Não, as pessoas estão vivas. Às vezes o corpo está com um problema, mas pode voltar. Então temos aí o caso do Zack e do menino Martin, né? Que hoje já é um homem, né, que trabalha e tudo, e já é casado, né? Então, eutanásia, jamais. Pense sempre 2 vezes. Se você conhece alguém que é a favor disso, tente convencer a pessoa, né? Tente usar esses argumentos que eu expus para você. Vou deixar na descrição aí a matéria completa para você poder ver, né, sobre esse caso, né? E para você aprofundar também. Provavelmente nos vídeos relacionados vai ter mais coisa, né? Eutanásia, jamais. Amém? Fiquem com Deus.